noite, galera vascaína. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, esse canal mais charmoso, esse canal mais bruto que fala do Vasco. Bem-vindos ao Brutos da Colina. Galera, sem mais delongas, esse vídeo é mais uma questão de desabafo, é uma sensação muito boa estar aqui falando para vocês, e parece que estamos conversando. Quando vocês então participam nos comentários, é maravilhoso, porque parece que a gente está reunido mesmo, conversando nesse momento tão chato, esse momento tão turbulento que está o Vasco. Então esse vídeo vai ser um pouco desabafo, e eu tentei que me controlar para falar certos assuntos aqui. Sim, vamos falar também sobre o próximo confronto contra o Fortaleza, lá na casa deles, às 16 horas de sábado. Vamos começar falando dos protestos que houve na Barra da Tijuca, em frente à sede do futebol do Vasco. Depois dali foram para o centro de treinamento do Vasco. Então, o que acontece? Muitas pessoas dizem que tem grupos políticos envolvidos por trás desses protestos. Eu até acredito que seja verdade, mas eu acho que é totalmente válido um protesto agora. O momento não está legal. Esse pessoal que assumiu o futebol do Vasco, eles têm que entender que eles assumiram um time que a torcida é pujante, que a torcida cobra mesmo, tá? E não está legal. Tá? A pessoa que nesse momento, o vascaíno que fala nesse momento que está tudo bem, não, tá tudo tranquilo, tudo vai se resolver, está perdido em Nárnia. Está perdido em Nárnia, porque não está legal. Alguma coisa precisa ser feita. O clube entrou na zona de rebaixamento. Tá tudo normal? Tá tudo legal? Num cenário que sabíamos que o time ia, muitas das vezes, ia apresentar um futebol legal, outras das vezes não, ia oscilar, mas está no Z4. Mas é o início do campeonato. Não interessa, não importa. Os mesmos 3 pontos que vale aqui é aqueles que vão valer lá na 38ª rodada. Então, não importa. Porque está no início. Isso não pode ficar em cima dessa bengala. Não pode. Aí eu pergunto, Paulo Brax, e detalhe, quem acompanha o canal sabe que eu vou seguir agora uma linha de coerência, tá? Eu trabalho com futebol? Não trabalho com futebol. Eu tenho um curso da CBF? Também não tenho curso da CBF. Eu sou jornalista? Não sou jornalista. Eu sou um vascaíno que tem um canal que fala para outros vascaínos. Todo mundo sabia que esse elenco estava incompleto. Todo mundo sabia disso. Não precisa ser um expert, não precisa fazer curso na FIFA, curso na CBF. Estava incompleto. Tá? Inclusive foi motivo de discussões entre os vascaínos, porque os vascaínos ficaram divididos nos últimos tempos. Os que tá tudo bem, né? Os que tá tudo bem, zen, e aqueles que nada presta. Então tem um terceiro grupo que eu me incluo nesse, que é o do equilíbrio. Vamos elogiar quando tiver que elogiar. Vamos cobrar e criticar quando tiver para tal. Então é isso. O momento agora é de críticas. Começamos um Campeonato Brasileiro com o elenco totalmente incompleto. Falta muita peça. Inclusive, para quem acha que está tudo bem, o sistema defensivo é o sistema defensivo. Tá? E se o Puma não jogar? E olha que o Puma nem está bem. Se ele não jogar, entra quem? Se o Piton se machucar, Deus me livre, entra quem? Vocês confiam no Paulo Vitor? Vocês confiam no Paulo Henrique? Vocês confiam no Miranda? Pois bem, eu acho esses jogadores citados ruins? Não acho. Mas tenho certeza que na hora da pressão não vai aguentar. Uma coisa, com todo respeito, é você jogar em time que não tem pressão, e outra coisa é jogar no Vasco. Quem joga no Vasco
tem que estar acostumado com pressão. É isso. Então, o Paulo Brax cometeu um sério erro. Sério, para mim já posso afirmar que foi um erro. Gastou 22 milhões no Orejano, gastou mais tantos milhões no Capaz, os camaradas nem entram no jogo. O Vasco podia mesmo se dar o luxo de gastar um dinheiro em jogadores que pouco vem sendo utilizado? Poderia? Me ajuda. E o que mais me aborrece nessa situação gostaria de lembrar aos vascaínos que estão me acompanhando, e aos que não são vascaínos também. Em novembro, quando o Vasco teve aquela batalha de Itu, inclusive, abrindo a parêntese aqui, que eu estava lá, eu arrumei um problema dentro da minha casa para estar lá. Eu cheguei para minha esposa, falei que ia para o jogo, ela não concordou por alguns motivos, e arrumei problema dentro da minha casa e fui. Era arriscado eu chegar lá, ver meu time continuar na Série B, e quando eu voltasse para casa, as minhas malas estarem no portão, e eu ter que morar na rua ou ter que morar em outro lugar. Arrumei problema, fui, graças a Deus, deu tudo certo, o Vasco subiu. Aí o Paulo Brax pediu a palavra e disse, certa feita, as seguintes palavras: que agora o Vasco ia buscar o protagonismo, que o Vasco ia buscar as melhores colocações, ia ter um time que disputasse, um time que competia. E aí? Para mim não passou de bravata. Para mim não passou de uma bravata. Sabe por causa de quê? Porque quando vai buscar um jogador bom no mercado, que dá para confirmar tudo isso que ele prometeu pra gente, o Vasco não entra em leilão. Meu querido, jogador bom você tem que entrar. Jogador bom que vai chegar e vai resolver, não custa 150 mil, não. Não custa 300. Esses aí é 500 para cima. É 500 para cima. Eu que não trabalho no meio do futebol já sabia disso. Mas alguém dentro do Vasco não sabia. Aí agora é noticiado sobre o Luiz Melo, que tá uma picuinha entre os dois. Isso o jornalista Lucas Pedrosa trouxe. Tá uma picuinha entre os dois. Um quer preservar o dinheiro, o outro quer investir o dinheiro. Meu Deus do céu. É sério. É sério que eu fiquei tão feliz ter virado uma SAF para escutar notícias como essa. Eu até tentei entender quando pipocaram notícias. Tá devendo São Paulo. Tá devendo o Corinthians. Tá devendo o Vélez. Ok, fluxo de caixa. Trouxe o vídeo aqui, falei para vocês, tentei acalmar o coraçãozinho ansioso dos vascaínos. Mas um tá querendo segurar o dinheiro e o outro querendo investir, tá tendo problema entre os dois. Isso é puro suco de Vasco associativo. Eu não virei SAF para isso. E uma das coisas que quando o Vasco virou SAF, eu fiquei mais feliz é que eu falei assim, acabou a guerra política dentro do clube. Me enganei. Falei miseravelmente. Esse ano é ano de eleição. Se a 77 não mudar a rota, se a 77 não consertar o trajeto, vai ser um caos. Acredito eu, não tenho certeza, acredito que as eleições serão em outubro. Imagina como é que estará outubro dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi para isso que viramos SAF, para ter os mesmos problemas. Foi para queimar a base que viramos SAF. Então a solução é o Rodrigo, a solução é o Barros. Nada contra esses jogadores. Jogadores de base, ao meu ver, é complemento, não é a solução. A não ser que sejam um extra série. E, sinceramente, senhoras, senhores, não é o caso. Podem até vir se tornar jogadores maravilhosos,
A história está aí do futebol, a história não foi inventada agora. Já está dizendo tudo a história. Vamos lá no passado, jogadores que muitos achavam que não ia dar em nada, sim, vingaram, se tornaram ótimos jogadores. Então, mas foi para isso, para arriscar. Vamos para a base do que vai que dá certo. É isso mesmo. Faz o que com as esperanças dos vascaínos? Deposita aonde essas esperanças? Falam para mim. Aí vem o Luiz Melo, que já está sendo apelidado de Luiz Mengo. Por que será, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar. Eu sou a favor do profissionalismo, independente do time que o candango, que o caboclo, que o carcará torça. Eu quero que ele seja profissional. Eu quero que ele seja o melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não tem sido o caso. Luiz Melo tem deixado a desejar. Tá faltando ele colocar mais a cara dele. Sabe por causa de quê? Porque em dezembro, acredito eu, foi em dezembro, ele deu uma entrevista que ele corroborou para as palavras do Paulo Brax. Ele citou a palavra protagonismo, ele citou, desculpa, a palavra brigar lá em cima. Ele falou que o Vasco estaria nas cabeças. E aí? Que cabeça? Qual é a cabeça que ele estava pensando que o Vasco estaria? Então, o momento é de cobrança mesmo. O único adendo aqui que eu vou fazer, que eu vi alguns torcedores do Vasco no protesto levando bandeira do Eurico Miranda. Bom, você que está me acompanhando, você é muito fã do Eurico Miranda, eu quero te informar uma coisa. Eu não sou. Eu sou um camarada totalmente contra o Eurico Miranda. Tá? Eu costumo dizer que o Eurico Miranda foi um diretor de futebol e foi uma pessoa. Ele, como presidente, foi outra. Tornou o clube antipático, ele tornou o clube de regata Vasco da Gama um clube arrogante, coisa que o Vasco não é. E outra, se o Vasco hoje precisou virar uma SAF para poder existir, vamos falar português claro aqui, para poder se manter de pés, muito graças ao seu Eurico Miranda. Quem acompanha o Vasco sabe do que eu estou falando. Um cara que foi totalmente responsável com as finanças do clube. Um cara que foi totalmente... Eu vou até parar de falar para não entrar numa seara da qual eu vou ter que provar o que eu estou falando. Então eu vou ficar aqui com a palavra irresponsável. Mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer aqui. Vocês sabem. Porque quando você fala para algumas pessoas, você tem que ter responsabilidade. Então, por isso que eu tenho que me controlar aqui para não me faltar a tal responsabilidade. Então, você vascaíno que levou foto, você vascaíno que está com saudade dele com Miranda, eu não entendo você. Podemos afirmar que a 77 enganou os vascaínos? Não. A minha opinião é que não. Não podemos afirmar isso. Seria até um pouco irresponsável da nossa parte. Seria muito apressado da nossa parte dizer que a 77 enganou o Vasco, os vascaínos. Porém, até aqui tem pontos positivos e muitos pontos negativos. Muito. Mas vai ter a parte do dinheiro, vai chegar em setembro. Setembro? A janela abre e fecha em julho, correto? Até setembro. A desgraça está feita. E aí, como é que vai ficar essa história? Aí uns veículos trazem que vai ser adiantado, outros veículos que vai ser mantido para setembro. E aí, como é que faz? Aí a nossa salvação é trazer o Serginho com todo o respeito ao profissional. Se tornou profissional, deve ter as qualidades dele. Mas é o Serginho que vai resolver o nosso problema? Um cara que jogou em Kosovo, se eu não me engano, jogou na Albânia. Eu nem sabia que tinha futebol na Albânia. Um cara que jogou na Turquia, um time sem expressão, a esse que vai vir para resolver?
toda a sorte do mundo para você, Serginho. Mas tá pouco. Eu quero mais. O vascaíno quer mais. Porque foi dito pra gente a palavra protagonismo. E quem quer protagonismo, quem quer disputar alguma coisa, não pode ser o Serginho. Não pode ser o Serginho. E tu vai me desculpar, Serginho. A cota de vai que dá certo, a cota de aposta, acabou. Acabou, não tem mais isso. Tem que ser, tiro certo. O nosso maior destaque do meio para frente se chama Peck. Gabriel Peck. E isso, gente, bota a cabeça de vocês para funcionar. O nosso maior destaque do meio para frente é Gabriel Peck. Tem algum problema aí, gente? Tem algum problema? Tá jogando bem, deu uma caída, mas não pode ser. O nosso maior destaque é o Gabriel Peck. Então, eu queria perguntar aos senhores Brax, Luiz Melo, e aí, qual vai ser? Vamos investir? Não vamos? Aquilo foi tudo um bando de falácia? Brutos, mas investimos 112 milhões, mas foi insuficiente. O vascaíno quer mais. Eu quero mais. Quem ama o Vasco quer mais. E para continuar com esse desabafo, agora eu queria fazer um apelo a você, vascaíno. Eu não vou citar nomes aqui por questões éticas. Eu gosto muito de seguir a linha da ética. Vocês que acompanham, seguem canais que quando tá tudo bem, eles somem. Mas quando tá tudo mal, eles aparecem com lives, eles aparecem fazendo vídeos diários. Gente, desconfia disso aí. Desconfia. Sabe por causa de quê? Eu não quero ter razão. Acredito que vocês não querem ter razão. Vocês querem ser felizes. Tá? Eu tô aqui criticando a contratação do Serginho, mas se o Serginho chegar e jogar ser artilheiro, conduzir o Vasco às cabeças do campeonato, ótimo, ótimo. Eu faço um vídeo aqui com a camisa escrito Serginho e faço juras de amor pro Serginho. Faço juras de amor. Esses canais que só aparecem quando o Vasco está mal, que só aparecem para criticar, só aparecem para nem criticar nem a palavra, que criticar faz parte do jogo, mas que só aparecem nos momentos ruins para se aparecer, para querer dar uma de somos a solução do Vasco, estamos aqui para resolver o problema do Vasco. Vocês sabem de qual canal que eu estou falando? Gente, abandonem esses caras. São um bando de safado. São um bando de lixo. Esses caras não são Vasco. Esses caras querem se aproveitar do Vasco. Coisa, eu prefiro 1000 vezes que esteja 7-7 lá do que esse bando de usurpadores, esses bando de safado, de cães gulosos, que o Vasco durante décadas os alimentaram. Eu prefiro que a 77 faça um trabalho profissional que melhore do que esse bando de vagabundo esteja na frente do Vasco. É isso que eu prefiro. Eu estou falando aqui com o coração aberto para vocês. Fujam desses canais oportunistas. Fujam disso. Não dê audiência. Porque se vocês não der audiência, eles vão murchar até acabar. E para encerrar esse vídeo, vamos fazer uma projeção do próximo jogo do Vasco, que é contra o Fortaleza, lá na capital cearense. E eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho um jogo muito difícil. E tá difícil para mim acreditar no empate, quanto mais na vitória do Vasco. O momento é muito ruim. Espero que os jogadores do Vasco tenham vergonha na cara. Eu nem estou falando que está faltando isso, tá? Mas que eles se empenhem ao máximo para tentar jogar futebol, porque às vezes o Vasco não joga futebol. E somar pontos lá. Somar pontos. Eu tenho certeza, se chegasse alguém aqui, pedisse você para assinar, vamos aqui marcar que vai ser empate, eu tenho certeza que a maioria
esmagadora a torcida do Vasco assinaria. Porque é muito favorito o Fortaleza. Futebol é momento. Fortaleza jogou hoje contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. Ganhou de 3-2. Não acompanhei o jogo. Depois eu vou acompanhar, vou ver. Apesar que eu conheço bem o time do Fortaleza, já acompanho o trabalho do Vojvoda há bastante tempo. É um time muito intenso, é um time muito rápido. Se o Vasco bobear, vamos lembrar aqui contra o Fluminense, o que eles fizeram com o Fluminense? Eles passaram o carro. Se não é o Fábio, ia ser uns 7. Fácil. Foi só 4. Se não é o Fábio, é 7-2 ou 8-2. Então é um time muito intenso, um time de transições rapidíssimas. Para mim é um dos times mais rápidos que tem no Campeonato Brasileiro. Então é complicado demais. Não tem um grande destaque individual, a grande estrela da companhia, não. Para mim, a grande estrela do Fortaleza, se você, torcedor do Fortaleza, caiu de paraquedas nesse vídeo, confirma para mim nos comentários. O grande craque desse time, para mim, é o presidente. O presidente está fazendo um ótimo trabalho de reestruturação. Hoje nem se cogita do Fortaleza cair mais para a Série B. Um time que há poucos anos atrás estavam na Série C. Hoje nem se cogita mais do Fortaleza cair. Hoje o Fortaleza está disputando campeonatos que eu queria ver o Vasco disputando e não está. Isso quer dizer muita coisa. Então, ótimo trabalho. Se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, é Marcelo Paes, o nome do presidente. O trabalho do Vojvoda é incrível. Tanto é que ele era o meu sonho de consumo para começar esse trabalho no Vasco esse ano. Infelizmente não veio. Então, é um jogo muito perigoso. O Fortaleza é altamente favorito, vamos ser sinceros aqui. Gostaria de estar falando outra coisa. Para mim, a grande chance do Vasco de ganhar esse jogo é jogar muito compacto, coisa que não vem acontecendo. Jogar de forma muito compacta, estocar de forma letal. É chegar pouco, mas chegar de forma decisiva. Essa é a chance do Vasco obter algum êxito em Fortaleza. Então é isso, galera. Mais um vídeo. Muito obrigado para você que assistiu. Tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Isso vai ajudar muita gente, muito importante. Se inscreva no Brutos da Colina.